Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Calil Neto, sou sócio-diretor da empresa Rewood. Sou engenheiro industrial madeireiro, tenho mestrado e doutorado em engenharia de materiais e construção civil pela Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre madeira na construção civil e um detalhamento de projeto. Hoje, 47% da emissão de CO2 vem da construção civil. E casa é que não vai faltar. Hoje existe um déficit de casas de mais 6 milhões e até 2024 vai ter um déficit de mais de 24 milhões de casas. Tá? Então, construção não é o que vai faltar e que vai precisar realmente para o Brasil ir para frente. Porém, um grande pensamento quando se fala construção civil é dois materiais, o aço e o concreto. E poucas pessoas sabem de onde vem o aço e de onde vem o concreto, que é um recurso totalmente finito. Né? E a grande pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos é o que nós queremos para o nosso futuro. Tá? Quando se pensa em futuro, se pensa em algumas características. Para que o futuro seja o futuro, ele tem que ser inovador, tecnológico, pré-fabricado e industrial. Ele deve ser leve e resistente. O material do futuro ele tem que ter fácil trabalhabilidade e vencer grandes vãos, sem ter limite ao arquiteto ou engenheiro a desenhar da melhor forma que ele quiser. Para ser futuro, ele tem que ter uma alta resistência a intempéries e a fogo, ser um material estável e se combinar com os materiais já sendo utilizados na construção civil. Mas principalmente, quando a gente fala do futuro, a gente tem que falar que tem um material tem que ser renovável e sustentável. Por definição da WWF, sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, nós temos que entregar hoje, entregar no futuro o que está sendo entregue hoje para nós. Né? E por isso o nosso símbolo é o infinito. Hoje a Rewood trabalha com materiais infinitos, que é a madeira, que é um material que é colhido e é reutilizado e ele é colhido novamente e é replantado. Através da madeira, nós conseguimos fazer vários produtos industrializados, o que dá uma certeza maior e conhecimento maior do material e seu comportamento para uso estrutural. Quando se usa madeira, se tem menos trânsito, em torno de 85% menos. Quando se usa madeira, tem 40% menos emissão. E quando se usa madeira, e madeira nada mais é que estoque de carbono. A madeira é 100% carbono estocado. A madeira ela é 30% mais leve. 25% mais rápido. E hoje, através dos nossos processos e através do nosso volume de madeira, de materiais industrializados, nós conseguimos, quando bem desenhado, um custo equivalente ao aço e ao concreto. Imagine para produzir 1 tonelada de madeira. Nós precisamos, por exemplo, de uma quantidade de energia que eu estou especificando como um barril de petróleo. Para produzir a mesma quantidade, ou seja, 1 tonelada de aço, nós precisamos de 5 vezes mais energia. Para produzir 1 tonelada de vidro, a gente precisa de 14 vezes mais energia. E para 1 tonelada de aço, a gente precisa de 24 vezes mais energia. Energia é uma coisa escassa e a gente tem que lutar para utilizar cada vez menos. A madeira é um único material que, através de um ciclo completo, ela tem a energia limpa, que vem exatamente do sol, ela consome o gás, o CO2, que é o gás que nós utilizamos todos os dias para ir no trabalho e emitimos esse gás, que é um gás não muito bom para nós, né? E emite o gás que mais necessitamos, que é o oxigênio. Tá? Porque para cada 1 metro cúbico que você utiliza no seu projeto em madeira, nós retemos ou retiramos do ar 1 tonelada de CO2. Quando se fala em produto industrial ou produto construtivo de madeira, existem praticamente 3 tipos, que é o sistema Massive Timber. Tem o sistema de wood frame, o sistema de viga e pilar, de madeiras laminadas coladas, por exemplo, e o sistema de Massive Timber, que é a combinação entre vários elementos industriais para se tornar aí elementos de grande porte, como edifícios de madeira. Tá? Dos principais hoje que existem no mercado é a madeira laminada colada, que trabalha com o sistema pilar-viga, que são lamelas coladas entre si, o sistema NLT, que é o sistema de placa, e também o sistema de CLT, que também é um sistema de placa. Tá? A madeira laminada colada, como o próprio nome diz, ela trabalha com o sistema de madeira laminada colada, que é o sistema pilar-vigas, onde você tem lamelas coladas entre si para formar elementos de grande porte. Hoje, por exemplo, nós conseguimos fazer vigas de até 25 metros de comprimento de peça única. O NLT são peças de madeira pregadas entre si para se transformar em lajes, com possibilidade de fazer edifícios
de vários andares, multipavimentos. E também o CLT, e a grande diferença entre o CLT e o MLC é que o NLT ele é pregado lateralmente, enquanto o CLT, como o próprio nome diz, que é o Cross Laminated Timber, que ele é cruzado, onde te dá também a liberdade de fazer balanços para os dois lados. Tá? O que hoje a Rewood entrega para os nossos clientes? Hoje nós trabalhamos com estudo de viabilidade, projeto executivo, fabricação própria, logística, montagem e acabamento. Eu não estou aqui para falar exatamente da Rewood, mas quero explicar um pouco do como a gente trabalha para te inteirar um pouco como o mercado deve trabalhar. Né? Então, um exemplo é uma casa muito interessante que nós fizemos no interior do estado de São Paulo, em Rio Claro, desenhada pela 247. A Rewood, ela ensina o arquiteto a desenhar com madeira, que é uma coisa que falta um pouco e eu acredito que é por isso que a gente está fazendo esse curso, para que as pessoas se interajam mais, entendam mais como desenhar com madeira. Hoje nós fazemos um pré-dimensionamento desses elementos, onde a gente entrega uma volumetria do material e através de software, que é um software do Blau, utilizamos o RFEM, nós conseguimos fazer a análise global do projeto e entender exatamente como ele está trabalhando. Né? Então, o projeto executivo ele é metido com as compatibilidades de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, caixilho e elementos de alvenaria e até mesmo elementos metálicos, que interagem diretamente com o nosso material, onde nós temos um produto pronto que compõe através de elementos estruturais ou através de produtos industrializados de madeira, seja wood frame, madeira laminada colada, CLT e MLC, um produto pronto e rápido o suficiente. Por exemplo, nesse case que eu estou falando, é uma casa de 310 metros quadrados feitos em apenas 29 dias e lembrando que não é um projeto padrão, é um projeto ao qual ele é desenhado para cada cliente, utilizado para cada cliente, fabricado para cada cliente. Dentro das cases que nós podemos falar, temos por exemplo o case de Catuçabo, que tem 431 metros quadrados, feito totalmente em madeira laminada colada e sistema em wood frame. Normalmente nossos sistemas, o sistema em madeira laminada colada é utilizado em sistema de pilar viga, então você tem o pilar, a viga e a viga secundária. Tá? Quando se desenha com madeira, o importante é sempre pensar em telhados leves ou elementos leves, então sempre livrar a estrutura de madeira de caixa d'água ou elementos pesados que podem encarecer o sistema estrutural. Tá? Isso é muito importante. As duas espécies que normalmente é utilizada para madeira laminada colada é o pinus e o eucalipto, que são madeiras de reflorestamento com selo FSC. E claro, hoje nós podemos trabalhar no sistema predial. Hoje nós temos aí o primeiro edifício em madeira laminada colada, localizado na Brigadeiro Faria Lima, de 4 pavimentos. Uma área total de 1.400 metros quadrados montada com o esqueleto principal em apenas 37 dias e 4 pessoas. Então, quando se pensa em madeira, o importante é entender realmente os grids, entender realmente os vãos e sempre pensar menor para que possa ter o melhor aproveitamento do material. Um grid legal de trabalhar com madeira é de 4,5, 5,5, para que você possa ter uma edificação com custo-benefício muito bom, apesar de podemos sim fazer vãos maiores, de até 25, ou na verdade não existem limites de vão. É toda uma questão de utilizar conexões metálicas para realmente aumentar esse vão e interagir diretamente com o arquiteto, dando assim a possibilidade dele desenhar da forma que ele quiser. Hoje a Rewood também disponibiliza um caderno de detalhamento construtivo, a qual ele descreve um pouco das conexões mais utilizadas, você tem base de pilar, pilar viga, e exatamente como as conexões devem ser feitas de forma a ensinar os novos arquitetos a como desenhar com madeira e como propor esse projeto. Então aqui a gente pode ver algumas fotos, por exemplo, um sistema pilar viga, né? Sistema pilar viga aqui embaixo. Na parte superior a gente tem um sistema pilar viga também encaixados entre si. Importante também sempre pensar que a madeira é legal se desenhar com beirais, né? A madeira quando ela é tri-apoiada, ela é muito interessante, né? Para o uso da madeira. Tá? E também sempre lembrar que a madeira ela tem que ser levada do solo e sempre utilizar um chapéu. Né? Nossos materiais eles nunca ficam 100% expostos ao sol e chuva. Normalmente eles levam um rufo metálico para que não haja um acúmulo de água em cima da madeira. Tá? Nesse caderno de detalhamento construtivo também existem alguns sistemas como o Manta TPO,
né, que são as mantas termoplásticas, que é um elemento que é de baixo peso, que ajuda bastante na utilização da madeira laminada colada. Né? Tem as telhas trapezoidais também, que é muito utilizado pelo seu sistema mais rápido também. E também tem os detalhamentos de escada e também os detalhamentos de proteção junto à madeira. Quando se pensa num beiral na madeira, sempre se tem algum elemento exposto na madeira, o que não é mais interessante para a madeira, né? Então nós temos então tabeiras de sacrifício que podem proteger os elementos estruturais. O importante no final é que nós temos sempre o elemento estrutural de madeira sendo protegido por algum outro elemento, seja ele o vidro, seja ele uma manta, ou seja ele uma própria madeira, né? De forma que aquela madeira não seja estrutural, né? Para que se tenha um melhor aproveitamento, não somente em termos de manutenção, mas também se tenha um melhor aproveitamento do material. Veja que quando você corta uma madeira, você tem carbono. Toda vez que você dá uma longevidade à vida dessa madeira, é o que importa. Né? Então isso é ser sustentável, é trazer aquele carbono que foi captado lá atrás e dar uma vida, por exemplo, para um edifício, a qual aquele edifício não tem um tempo de uso. Se tudo for feito com a manutenção necessária, se tudo for feito ou desenhado, que esse é o principal, o desenhado bem com a madeira, se tem aí um tempo de utilização de uma estrutura de madeira há muito tempo. Também nós contamos com alguns elementos estruturais do tipo pilar viga, biapoio, cúpula, quadriculado, né, sistema de treliça, sistema de pórtico. Agora nós damos uma pequena noção para o arquiteto de como desenhar, qual a seção dessa viga, qual é a inclinação que deve ser utilizado para se desenhar com madeira da melhor forma possível. Agradeço aí a oportunidade por ter dado a palestra, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.